Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Johnny e hoje a gente vai conversar um pouco sobre a raça ancestral, né? Quem foram eles, qual é o envolvimento deles com a gente hoje em dia, né? Qual que é a história deles e o que eles fizeram aqui nesse canto da galáxia que a gente vive até hoje. Bora pro vídeo. Para começar, pessoal, a raça ancestral, eles são, a gente pode dizer, os seres mais antigos que já habitaram o nosso aglomerado estelar, né? Essa região aqui da galáxia, em que a gente vive até hoje, inclusive. Tá? Então, por isso que a gente chama de forma genérica de raça ancestral, né? Por serem nossos ancestrais mais longínquos, de certa forma, né? Pelo menos na fisicalidade ou na localidade em que a gente está, a gente pode considerar assim. Como curiosidade, essa raça ancestral, ela também existe hoje em dia, mas eles já se desenvolveram consciencialmente e tudo mais, e hoje em dia já são sexta densidade consciencial para cima, e hoje a gente conhece eles como sendo o grupo Ra, né, que teve o contato, né, e que produziu a Lei do Uno, né, os livros, e também que é um grupo que faz parte da Federação das Esferas, que é uma das federações que fazem parte da Confederação Galáctica. E Confederação Galáctica, vocês já sabem tudo sobre ela, porque eu já expliquei nos vídeos anteriores. Se você não assistiu, assista. Tá? Então, o nosso local, né, onde a gente vive hoje em dia aqui, nesse canto da galáxia. Esse aglomerado estelar que a gente vive hoje, ele fica... O nosso sistema solar, ele fica mais ou menos no centro desse aglomerado estelar. Tá? E um dos motivos para isso é que essa raça ancestral, quando eles começaram a se desenvolver, eles se desenvolveram aqui no nosso sistema solar, tá? E isso foi no planeta Vênus, aqui do nosso sistema solar, né? E lá há mais ou menos 2,6 bilhões de anos atrás, ok? Então, há 2,6 bilhões de anos atrás, 2 bilhões e meio de anos atrás, essa raça ancestral se desenvolveu aqui, né? E ela começou a se expandir, né? Depois que eles conseguiram se desenvolver bem tecnologicamente, eles começaram a se expandir, né, no espaço e começaram a colonizar outros sistemas solares. E aí eles foram para um, para o outro, né, aqui os mais próximos do nosso, e essa expansão chegou até os 52 mais próximos ao redor do nosso, né, sistemas solares. Então, a partir disso, se formou o nosso aglomerado estelar. Essa é a origem. Né? Isso foi feito pela raça ancestral, lá 2,6 bilhões de anos atrás. Com isso, depois que eles chegaram a essa expansão, por algum motivo, né, não sei, talvez já tivesse crescido o suficiente ou eles começaram a receber algumas investidas, né, de outras raças que começaram a vir para cá. Então o que eles fizeram? Eles criaram uma barreira, entre aspas, né, em volta desse nosso aglomerado estelar, ou seja, eles criaram o que a gente chama de grade protetora ancestral. Também é um nome genérico, obviamente, né? Então, o que era essa grade, né? Essa grade, ela era basicamente construções tecnológicas gigantes, né? Ou você pode chamar de naves, enfim. Mas eram umas esferas, mais ou menos assim, esferas gigantes e tecnológicas, né? Que eles construíram a partir da tecnologia avançada deles, que era basicamente uma nave gigante que ficava patrulhando o nosso aglomerado estelar, né? Só que elas não ficavam andando por aí, elas ficavam mais ou menos estacionadas num determinado local, né? E aí dentro do nosso aglomerado estelar de 53 sistemas solares, existiam mais ou menos umas 20 dessas esferas tecnológicas, tá? E aí cada uma ficava posicionada em um local, cobrindo ali de 2 a 3 ou 4 sistemas solares, tá? Então essas esferas, elas tinham um grande poder tecnológico e também outras funcionalidades, não só de ataque, mas também de defesa, tá? E algumas funcionalidades dessas esferas também conseguiam atingir seres extradimensionais. Então, assim, eles conseguiam se proteger tecnologicamente e também frequencialmente, né, até determinado ponto. E aí, com o tempo, né, essa grade protetora ancestral, que a gente chama, ela foi, depois de bilhões de anos, ela foi destruída, né, mais ou menos 500 mil anos atrás, da nossa linha temporal. Porém, isso a gente vai discutir em outros vídeos mais pra frente, que aí se trata já da Guerra dos Pré-Adamitas. Isso foi, a gente pode dizer, se a gente está considerando uma história de 2,6 bilhões de anos, a gente pode considerar que essa destruição da grade protetora ancestral, que foi há 500 mil anos atrás, foi algo mais recente, né? Enfim, a gente volta nesse assunto nos próximos vídeos.
Mas voltando, durante essa expansão da raça ancestral pelo nosso aglomerado estelar, né, quando eles estavam construindo, digamos assim, ainda o nosso aglomerado estelar, esses outros sistemas solares não tinham vida ainda neles, natural, né, que surgiu naturalmente neles. Então, a raça ancestral, como eu disse, foi a primeira civilização, a primeira raça, os primeiros seres a habitarem aqui esse local da galáxia, essa região. Então, nos outros sistemas solares não tinham seres ainda. E durante essa expansão, quem levou a vida para esses outros planetas, para esses outros sistemas solares, foi inicialmente a raça ancestral. Tá? Até esse momento, como o nosso aglomerado estelar ele era protegido, digamos assim, não era uma prisão, tá, gente? Nesse caso, né? Naquela época ainda era por proteção mesmo. E como eles eram protegidos, a raça ancestral então começou a colonizar esses outros planetas e fazer experimentos genéticos e colocar vida nesses planetas para que surgissem mais seres, né? Para que a população deles aumentasse. E aí eles foram cuidando e tudo mais, e isso foi se desenvolvendo ao longo de bilhões de anos, né? Milhões, bilhões de anos. E também nesses outros sistemas solares, nesses planetas, dentro do nosso aglomerado estelar, a raça ancestral, além dessa colonização, eles também colocaram ali, né, lógico, bases deles, né, altamente tecnológicas, super avançadas, e essas bases eram tão avançadas que elas existem até hoje, né? Em todos os sistemas solares do nosso aglomerado estelar e planetas, enfim, luas que existem aqui dentro, em todos eles, agentes, né, dos programas espaciais secretos já encontraram ruínas dessas construções feitas pela raça ancestral, né, que são de 2 bilhões de anos atrás adiante, né? Então, muitas dessas bases, né, dessas bases super tecnológicas que a raça ancestral tinha feito e deixou aqui, essas bases são reutilizadas hoje em dia, a maioria delas, por outros seres, né, por outras federações, até por nós mesmos, humanos, dos programas espaciais secretos, né? Então, hoje em dia, elas são reutilizadas, né, para outros fins, mas o interessante, eu estou contando isso para vocês, é que elas eram tão tecnológicas, tão avançadas, que elas existem, né, até hoje, sobrevivem até hoje, mesmo que em ruínas, mas elas sobrevivem até hoje. Inclusive aqui na Terra também tem bases antigas, né, principalmente na Antártida, em outros locais também, mas principalmente na Antártida, que inicialmente eram bases da raça ancestral, que existem até hoje aqui, que depois foram tomadas aí, né, pelos predamitas, e depois algumas regiões lá também foram tomadas por draconianos, reptilianos, etc, né? Enfim, isso a gente vai entender melhor nos próximos vídeos. E aí eu acho que eu já mencionei para vocês que a raça ancestral, com o tempo, né, ao longo de muito tempo, essa raça ancestral primordial lá, eles foram evoluindo, né? Foram evoluindo, tendo suas experiências, crescendo e tudo mais, se expandindo, mas eles foram evoluindo consciencialmente até que chegou o momento deles evoluindo para outras dimensões, a gente pode dizer assim, né? Então, quando eles chegaram num ponto de grande evolução, a gente pode dizer, e foram para outras dimensões superiores, eles meio que, aqui na fisicalidade, foram, né, treinando e deixando a própria humanidade que eles criaram aqui no nosso aglomerado estelar para tomar conta daqui, né? Então, majoritariamente aqui no nosso aglomerado estelar, os seres que existem aqui são humanos, ou pelo menos humanoides, tá? Todos que vêm da raça humana, mas independente das suas diferenças, pequenas diferenças, né? Então eles foram sendo deixados aqui, os humanos, para tomar conta, porque a raça ancestral estava evoluindo, né? E partindo para dimensões superiores. Isso na fisicalidade, né? Agora, na extradimensionalidade, com o tempo também, a gente não sabe exatamente quando isso aconteceu, mas durante esse período em que a raça ancestral evoluiu e partiu daqui, né, não habitava mais a fisicalidade, eles também, partindo para a extradimensionalidade, eles fundaram o Conselho de Saturno para tomar conta aqui do nosso aglomerado estelar. Lembra que eu contei tudo para vocês sobre o Conselho de Saturno no vídeo passado? Então, foi nesse momento e por conta disso que o Conselho de Saturno foi fundado, né, e deixado aqui na parte extradimensional para tomar conta das questões relacionadas ao nosso aglomerado estelar. Tá? O nosso aglomerado estelar, por conta de diversas coisas que aconteceram aqui, tanto essas que eu já contei para vocês, quanto muitas outras que eu ainda vou contar ao longo de todo esse tempo, desses 2,6 bilhões de anos atrás até hoje, né? Enfim, por conta de tudo isso, o nosso aglomerado estelar ele é como se fosse basicamente uma mini galáxia, tá? Porque tanta coisa aconteceu aqui, tem tanta coisa importante que aconteceu aqui, que envolve esses seres de altas densidades, né, como as federações maiores, da Confederação de Orion e da Confederação Galáctica, enfim, todos esses grandes players, né,
dessa disputa galáctica. Então, como tudo isso aconteceu, muitas dessas coisas aconteceram aqui no nosso aglomerado estelar, nosso aglomerado estelar ele é muito importante, ele é considerado quase que como uma mini galáxia em si só, né? Então é bem interessante a gente notar isso. Então agora eu vou adiantar um resumo para vocês da nossa linha do tempo, né? A linha cronológica da história da nossa história ancestral como humanidade em geral aqui no nosso aglomerado estelar, tá? Eu vou adiantar alguns pontos em forma de resumo, né, em tópicos. Alguns eu já comentei aqui com vocês nos vídeos e alguns que eu não comentei ainda, a gente vai abordar nos próximos vídeos, tá? Mas primeiro, eu vou olhar na minha colinha aqui. Há mais ou menos 2,6 bilhões de anos atrás, como eu expliquei nesse vídeo, a raça ancestral então ela surge, se desenvolve, expande, né, e começa a colonizar os outros sistemas solares ao redor do nosso, formando o nosso aglomerado estelar. Depois disso, eles constroem a grade protetora ancestral e protegem aqui o nosso local na galáxia, né? Eles então, com o tempo, evoluem, né, para dimensões superiores, tudo isso eu falei aqui nesse vídeo, e a humanidade, né, criada por eles, é deixada aqui na fisicalidade para tomar conta desse nosso aglomerado estelar. E aí, a raça ancestral já em dimensões superiores, com os seus aliados, né, já extradimensionais, fundam então, né, instituem o Conselho de Saturno para supervisionar o nosso aglomerado estelar, né, recém-herdado pela humanidade. E aí a humanidade então, essas coisas aqui eu já não comentei nesse vídeo, mas essa humanidade que foi deixada aqui para tomar conta, junto com o Conselho de Saturno, no lado extradimensional, essa humanidade, com o tempo, né, com o passar de muitos e muitos milhões de anos, ela começa a se deteriorar, né, moralmente, digamos assim. Então a funcionalidade das coisas aqui começa a cair um pouco, né? Antes funcionava tudo muito bem, o pessoal vivia muito bem aqui dentro, mas com o tempo isso foi se degradando, né? Mas a gente vai entender isso melhor nos vídeos posteriores. E aí, há mais ou menos 500 mil anos atrás, mais recentemente, né, a grade protetora ancestral, então, ela é destruída, basicamente, e a gente vai entender isso quando eu conversar com vocês sobre os pré-adamitas e tudo que aconteceu com eles e a relação deles com a Confederação de Órion, etc. E aí, depois dessa queda da grade protetora ancestral, foi que as federações externas ao nosso aglomerado estelar, né, porque tudo que acontecia aqui antes era tudo feito pela raça ancestral, enquanto tinha a grade protetora ancestral, né? Depois que essa grade cai, todas as federações externas que tinham muita vontade de vir aqui para o nosso aglomerado estelar, né, como predadores basicamente, eles então vêm, né, invadem, finalmente conseguem vir e começam a implementar novos experimentos genéticos, né, e a alterar os experimentos genéticos que já existiam aqui e que antes eram manipulados apenas pela raça ancestral, tá? Então é aí que entra todas as federações externas ao nosso aglomerado estelar. Começam, então, a partir disso, guerras interestelares na fisicalidade e na extradimensionalidade, tá? Inicial. E no meio de tantas guerras, por disputas de território mesmo, coisa mais primitiva do mundo, né? Isso também se propaga pelo espaço nessas raças aí mais primitivas, consciencialmente, digamos assim, como nós. Então, e até na quarta e quinta densidade, tá? Enfim, com todas essas guerras, o Conselho de Saturno, então, ele decide, lógico que eu estou resumindo muito aqui, tá, gente? A gente vai conversar em detalhes melhor sobre isso nos próximos vídeos. Mas aí, então, com todas essas guerras, o Conselho de Saturno, então, há mais ou menos ali 400 mil anos atrás, né, 450 mil anos atrás, mais ou menos, eles instituem, agora é o Conselho de Saturno que está instituindo algo, que são os acordos da Superfederação, aquela Superfederação que eu expliquei para vocês tudo sobre elas aqui já. Então, essa Superfederação, esses acordos foram formados, né, foram definidos, instituídos ali, comandados pelo Conselho de Saturno, para que houvessem, né, esses acordos de cessamento de guerra, né, para que não houvesse mais tanto desencarne, digamos assim, à toa, né, de seres que estavam vivendo aqui no meio dessas guerras. Então, a partir disso, então, o Conselho de Saturno então funda os acordos da Superfederação. A Superfederação inicia seus trabalhos, né, através desses acordos de paz, entre aspas, né, eles param de guerrear abertamente e aí passam a trabalhar, cada um na sua, mas sem ficar em guerra aberta contra o outro, né? Lógico que um tenta manipular os experimentos dos outros, enfim, um tenta manipular as agendas, né, uma das outras federações, mas elas não poderiam mais entrar em guerra aberta, tá? Então foi por isso que foi fundada a Superfederação, pelo Conselho de Saturno.
Bom, eu acho que nesse vídeo eu já falei coisa pra caramba, né? Mas dei uma pincelada aqui nessa parte final do vídeo para que você já tenha um contexto básico da situação, dessa linha cronológica dos acontecimentos, para que a gente entre então em mais detalhes nos próximos vídeos, tá? Bom, deixa seu like, compartilha o vídeo, tá? Muito importante que você compartilhe o vídeo. Se inscreve no canal se você não se inscreveu ainda. Lembra também de conferir a descrição do vídeo, que é importante, os links que estão ali. Obrigado. Eu sou o Johnny da Full Disclosure Brasil. Até o próximo vídeo.